irmãos, a paz do Senhor Jesus. Todos bem? Espero que sim. Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada pelo nosso Senhor Jesus, tá? E queridos, estamos aqui presentes para mais uma aula de número 6, cujo tema é o Messias e o Reino de Deus, tá? Mateus, de qual revista nós estamos tratando? Betel Conectar Mais Jovem, como todo esse trimestre. Tá bom, pessoal? Desde já, agradeço pela sua visualização. Já vou te pedindo para deixar o seu like, fazer o seu comentário, tá bom? Compartilhar com seus amigos, abençoe a vida do próximo, tá? Abençoe a vida do seu irmão, da sua igreja, da sua família, tá bom? Para que esse projeto consiga alcançar mais e mais pessoas cada dia mais. Tá bom, queridos? Meus amigos, semana passada nós tivemos a aula 5, né? Jesus como o Supremo Sumo Sacerdote, né? E agora nós vamos falar da importância do reino de Deus aqui, tá bom? Essa aula 6, tá bom? Nós pretendemos estar dando sequência aí nesse trimestre, no próximo, por assim, consequentemente. Tá certo, queridos? E deixando claro, Mateus, estou começando agora, posso assistir daqui? Pode! Porém, meu irmão, eu recomendo que você volte lá desde a aula 1 e assista. São conteúdos incríveis, conteúdos que são palavras de Deus para sua vida. Então aproveite, o conteúdo é gratuito, entendeu? Então aproveite, deixe seu like, deixe seus comentários sempre, esteja aí sempre pontuando as coisas importantes para nós, tá? Para que nós aqui do canal Bíblia para o Cotidiano consigamos estar evoluindo aí cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Queridos, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, né? Aula de número 6, o Messias e o Reino de Deus. Vamos lá. Mais uma coisinha. Se vocês escutarem barulho de chuva no fundo, me perdoem. Essa semana tá chovendo toda noite, então, né, tá complicado. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Versículo do dia, Daniel 7,18, que vai dizer da seguinte forma: mas os santos dos Altíssimos receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Interessante que nós já pegamos um versículo de Daniel. Por que, Mateus? Vamos lá, vamos para o objetivo da lição que você vai entender. Objetivos da lição: entender o reino a partir do profeta Daniel. Então assim, a gente vai começar entendendo o reino ali desde o profeta Daniel lá atrás. Tá bom? Pontuar a importância do reino de Deus na terra, que inclusive muita gente não dá a devida, tá? Importância. Nós iremos pontuar isso aqui nesse vídeo, nesta aula com vocês, tá bom, pessoal? E outro objetivo: ressaltar a implantação do reino que jamais terá fim, que é o reino de Jesus Cristo, né? Um reino eterno de glória e bênçãos. Tá bom? Verdade aplicada dessa aula fala o seguinte: Jesus veio implantar o reino de Deus na terra, estabelecendo como bases a justiça e o amor. Maravilha, né? Deus é poderoso demais. Vamos lá. Vamos para um momento que pode-se dizer que é um dos que eu mais gosto aqui. Momento da leitura semanal. Mateus, o que é a leitura semanal? As revistas das quais a gente estuda aqui, tá bom? Neste canal, elas têm um campo que fala leitura semanal, que são alguns versículos e capítulos ali que a gente vai lendo durante a semana. Tem a leitura de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado. Por que não de domingo? Porque domingo é o dia da escola dominical, né? Tanto que o nome já diz, né? E aí pra gente estar estudando no domingo esse versículo do dia que eu li pra vocês, né? Daniel 7,18, por exemplo. Entendeu? Então vamos lá, pessoal. Tem muita gente também, gente, que usa a leitura semanal como estudo, né? Aí na questão também do devocional. Mateus, não sei fazer devocional, como faz? Eu vou te dar uma dica importantíssima para você fazer um devocional e para você aprender a fazer um devocional. Toda manhã aqui nesse canal, durante o ano de 2023, o professor Tony tá fazendo o Café com Deus, que é um devocional que vem de manhã e fica gravado aqui no canal, inclusive. Recomendo que você assista e que você aprenda a fazer um devocional junto com o professor Tony ali, para você estar também sempre evoluindo aí, e quem sabe não também fazer um devocional com a leitura semanal, tá bom, gente?
Então vamos lá. Versículo de segunda-feira. Lembrando, tá, gente? O tema dessa aula é o Messias e o Reino de Deus. Tá? Vamos lá. Versículo de segunda-feira. Se encontra lá em Mateus 3, 1, 2. Vamos ver lá? Mateus 3, 1, 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Bom, João Batista ele já pregava sobre o reino. Entende? O foco é o reino, não tem jeito. É esse reinado eterno. Esse reinado que vai durar para sempre. Então esse é sempre o nosso foco, tá bom? Então a gente sempre tem que ter isso em mente, né, gente? Para que a gente consiga viver com Cristo, viver com Deus da forma correta, tá? Isso é muito importante para nós, porque devemos viver com foco no reino. Devemos pregar o reino, entendeu? Então esse tem que ser nosso foco dia e noite, noite e dia. Tá bom? Vamos lá. O segundo versículo se encontra em Mateus 4,17, que vai dizer da seguinte coisa: Jesus prega sobre o reino. Então vamos ver lá em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mesma fala de João Batista, né? Porém aqui a gente consegue entender que até Jesus já vinha anunciando o seu reino. Jesus já vinha anunciando esse reino que será eterno. Então, é mais um trabalho nosso propagar, pregar esse reino, né? Que será aí eterno, tá bom? Vamos lá, pessoal. Versículo de número 3, que no caso, né? Versículo de quarta-feira. Jesus incumbiu seus discípulos a pregar sobre o reino. Vamos lá, então. Mateus 10, 7, que vai falar sobre isso. Mateus 10, 7. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu não consigo falar isso sem abrir um sorriso de orelha a orelha, gente. Não tem como pra mim, porque, cara, é chegado o reino dos céus, entende? Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é maravilhoso, é muito gostoso saber que é chegado este reino tão maravilhoso e tão perfeito para nós. Então, né, vamos prosseguir, por quê? Porque Jesus, ele já, como eu falei aqui para vocês, ele incumbiu. Como assim incumbiu? Deu a responsabilidade para os discípulos dele pregar sobre o reino, tá bom? Então vamos lá. O de quinta-feira, né, no nosso caso aqui, o nosso quarto versículo, se encontra em Mateus 6, do 9 ao 10. Então vamos lá aqui. Mateus 6, do 9 ao 10. Vai dizer da seguinte forma: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então assim, a gente ora pela vinda do reino. Nos ensinaram assim, a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Orar pela vinda do reino dos céus. Orar pela vinda do nosso Cristo a cada dia que passa, tá? E vamos lá também, né? Agora para Mateus 7, 21, que também é muito forte esse versículo, que vai dizer da seguinte forma: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Esse versículo já deixa bem claro que nem todos entrarão no reino dos céus. E é por isso que é muito interessante as coisas que um pregador que nós conhecemos aqui da Deinamar bastante, o pregador Peter, né, que ele fala da seguinte forma: me perguntam quando Deus vai voltar. E eu respondo: amanhã. Ou hoje, ainda hoje. Entendeu por quê? Por que responder dessa forma, Mateus? Você não sabe. Só que você tem que estar preparado para Deus voltar hoje.
Você tem que estar preparado para amanhã você acordar sendo arrebatado, entendeu? Nós temos que estar preparados para isso. E é por isso também que não vai ser todas as pessoas que irão entrar no reino dos céus, porque nem todos estarão prontos, nem todos estarão seguindo a palavra de Deus. Entende? Então, infelizmente, não é todos que entrarão no reino dos céus, tá? Até porque nosso Deus, ele é justo, e ele é fogo consumidor, ele é amor, e isso também a gente já consegue entender dessa forma também, tá bom? Vamos lá, gente. Agora o versículo de sábado, né? O versículo que antecede o domingo, né? O versículo do dia, no caso, que a gente lê lá em Daniel. Tá bom? Se encontra em Mateus 11:12. Ó, vamos lá. Que vai dizer da seguinte forma. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino dos céus é tomado à força, entendeu? Então isso é complicado. Só que a gente vai ler mais sobre isso, a gente vai aprender mais sobre isso também no decorrer ali da aula, tá bom, gente? Por isso eu não vou nem ficar muito em cima desse versículo, porque a gente vai tá aí lendo durante a revista, tá bom? Durante essa aula, ok? Vamos lá. Vamos já começar a introdução, né? Agora sim começando a nossa aula, tá bom? Novamente deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com a sua família, tá bom? Para que a gente possa estar aí sempre alcançando aí as pessoas com a palavra de Deus aqui, com esses ensinamentos maravilhosos, tá bom? Então não esqueça de compartilhar e dar like nesse vídeo, tá bom, gente? Comenta também pra gente estar interagindo com vocês, ok? Vamos lá, pessoal. Introdução. Nas profecias de Daniel, percebemos que o Messias estabeleceria o reino que jamais teria fim. Porém, isso que é importante, ó. Porém, é nos evangelhos que vemos Jesus implantando o seu reino e estabelecendo suas verdades no coração do homem. Daniel, ele já vinha, né, profetizando, já vinha deixando bem claro que o Messias estabeleceria esse reino sem fim. Porém, é nos evangelhos que a gente vai ver Jesus ele implantando tudo isso, né? Colocando tudo isso na nossa sociedade, implantando isso naquele povo, né? Com toda a sua glória aí e seu poder, né? Transformando o coração do homem. Isso aqui é muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Ponto-chave. Quem me conhece, quem assiste as últimas aulas, sabe que eu gosto muito de ler o ponto-chave, né? Através do Sermão do Monte e de suas várias parábolas, Jesus estabelece a ética absoluta do reino. Isso que é importante, por quê? Jesus, com todas as suas pregações, todas as suas palavras, ensinamentos, ele vem pregando o reino. Ele vem te mostrando como é o reino, como será esse reino que será eterno, né? Que ele já é, né? Mas você entendeu o que quis dizer, tá? Então, assim, Jesus ali no Sermão do Monte e nas várias parábolas as quais ele conta, ele já estabelece a ética absoluta desse reino, entendeu? E até porque ele é também esse reino. Então, vamos continuar aqui lendo, para que a gente possa se aprofundar ainda mais nesse assunto. Tá bom, queridos? Então, pessoal, continuando aqui nossa aula, tá bom? Vamos lá. Ponto 1. Pessoal, você vai perceber agora o barulho de chuva um pouquinho mais forte, tá? Porque a chuva dá engrossada, tá bom? Mas, né, espero que vocês não liguem, tá certo? Porque, infelizmente, né, causas naturais do nosso Senhor Jesus aí, e deixa, porque se é da vontade dele é maravilhoso. Tá bom? Vamos lá. Daniel e a visão do reino eterno. Ponto 1, tá? Que vai dizer da seguinte forma. A visão que Deus deu ao rei Nabucodonosor. Eita, nome difícil, né? Sempre quando eu vou falar ele é uma dificuldade. Bem como a interpretação dada pelo profeta Daniel, né? Lá no livro de Daniel e tudo mais, a gente pode ler isso, tá certo? É primordial para entender o reino de Deus e sua implantação, evidenciando o controle soberano de Deus sobre a história. Entenda o seguinte, querido. Não importando a época da sua vida, não importando a época da vida dos seus antepassados, Deus tem todo o controle sobre a história. Deus tem todo o controle soberano sobre a história.
Isso é importante. Não tente falar assim, que nossa, eu estou tão sozinho. Deus tem o controle da sua história, querido. Tenha isso em mente. Guarde isso no seu coração sempre. Sempre. Tá bom? Vamos lá. 1.1. Entendendo a visão de Nabucodonosor. No texto de Daniel 2, encontramos Deus dando a Nabucodonosor, rei da Babilônia, tá bom? Um sonho. E através do profeta Daniel, a interpretação. O rei Nabucodonosor sonhou, não entendeu o seu sonho, né? E procurou ali por intérpretes. E através de Daniel, né, o profeta Daniel, Deus deu a interpretação para o profeta, ok? Na visão, havia por uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro com barro. Isso aqui a gente consegue ler lá em Daniel 2, 32 e 33, tá bom? Na interpretação fica claro que vários reinos estavam sendo representados naquela estátua, mas eles eram humanos. E esse é o ponto importante. Eles eram humanos e passageiros e teriam fim. Não importando seu tamanho ou fortificação, os reis podem governar, mas Deus detém o controle sobre o mundo. Então entenda o seguinte, pessoal. Pessoal, o governo no qual você vive hoje, no qual você já viveu, ele é passageiro. O presidente no qual você tem hoje, ou você já teve, é passageiro. E são governos humanos. Humanos. Então entenda uma coisa. Quem tem o verdadeiro controle, quem realmente governa é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Entenda isso, querido. Entenda isso, coloque isso na sua mente. Ele tem controle de tudo. Entendeu? E ele implantou o reino, cara. E aí cabe a nós entendermos, né, que é ele quem está no controle das coisas, tá? Isso a gente tem que entender. Vamos lá. 1.2. Um reino que não terá fim. Diante dos reinos pomposos e fortificados dos homens, a profecia de Daniel mostra que se levantaria um reino que jamais teria fim. Lá em Daniel 2,44, tá? Que diz isso. Mateus, diz mesmo? Vamos ver aqui. Tô com a Bíblia aqui na minha frente. Então vamos ver aqui. Daniel 2, 44. Isso. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Quem são esses reinos perto do reino do nosso Deus? São pó. É poeira. É simplesmente pó perto do reino do nosso Deus. Entende o quão maravilhoso e complexo isso é? Ele levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos. E será estabelecido para sempre. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Vamos lá. Na visão, uma pedra é cortada sem mão, atingindo o pé da estátua, esmiuçando-a. Daniel 2,34. Ó, a gente pode até ler aqui também, ó. Tô no capítulo 2 mesmo. Ó. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés do ferro e de barro, e a esmiuçou. A reduziu a nada. Fica evidente aqui a intervenção sobrenatural de Deus na história, mostrando a sua soberania, mostrando que ele está acima de tudo, tá? Mostrando a sua soberania e que, no devido tempo, por intermédio de seu Filho Jesus, o seu reino será estabelecido na terra. Nos evangelhos, vemos Jesus pregando sobre o reino de Deus, e no Apocalipse, vemos a consolidação deste reino no mundo. Tá lá em Apocalipse 21, do 1 ao 6, a gente vê a consolidação desse reino no mundo. Mateus, é mesmo? Vamos lá ler. Aqui não tem tempo ruim.
Vamos ler Apocalipse 21, do 1 ao 6. Vamos lá. Apocalipse 21, do 1 ao 6. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E o que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Eu não consigo expressar outro sentimento além de glorificar Jesus, glorificar a Deus nesse momento. Esse reino está estabelecido. A gente vê a consolidação desse reino. Desculpa, eu estou dessa forma. É porque a palavra de Deus, ela alcança a gente de tantas formas e você pode ver o reino de... só de você ler isso aqui, você só de você ler a consolidação do reino de Deus, você já fica impactado pela sua palavra. Você já fica impactado pelo seu poder, por essa graça, por essa glória. Você entende? Esses reinos humanos passarão, são passageiros, mas o reino dele é eterno. E glória a Deus por isso. Sempre se lembre disso, guarde isso na sua mente, hoje e sempre. Mas vamos lá. Bom, aqui nós podemos entender, né, que Daniel, um pouco da visão de Daniel, ali já do reino eterno, desde daquela interpretação de sonho que ele recebeu de Deus. Entendeu? Desde aquela interpretação ele já tinha essa noção desse reino. Entende? E agora a gente vai se aprofundar ainda mais no assunto. Mas primeiro, né, a revista Betel, ela tem um ponto aqui chamado Refletindo, que ela cita algum escritor, algum pastor que disseram falas bem incisivas e bem pensativas, né, sobre o tema citado na aula. E o refletindo dessa aula, quem escreveu foi o pastor Napoleão Falcão, dizendo: a implantação do reino de Deus demonstra a soberania de Deus sobre a história, corroborando que o cetro sempre esteve em sua mão. Como assim, Mateus? O controle sempre esteve em sua mão. O cetro, né, é um objeto ali de poder dado a poderosos reis, rainhas e tudo mais. E assim, a gente entende o seguinte: o cetro sempre esteve em suas mãos. O controle sempre foi dele. Nunca existiu. Você que tá do outro lado da telinha aí, entenda o negócio. Nunca existiu um dia sequer, um minuto sequer, um segundo sequer, que Deus não esteve no controle de tudo. Que Deus não esteve no controle da sua vida. Que Deus não cuidou de você. Não teve um minuto sequer. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Ponto 2. O reino de Deus está entre vós. Isso aqui é interessante, é importante. E é maravilhoso que nós estudemos, né? Aprendemos disso aqui. E possamos aí estarmos sempre estudando isso também, tá?
Por quê? Porque é o nosso dever, gente, proclamar esse reino, tá bom? Então vamos lá. Nos evangelhos encontramos em algumas passagens a expressão reino de Deus. Em outras a expressão reino dos céus. As duas, entretanto, têm o mesmo significado, que é um governo que tem Deus como soberano, né? O reino de Deus está na oração do Pai Nosso, por exemplo, e é o que diz o 2.1. Vamos lá. Ao ensinar os seus discípulos a orar, Jesus diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá em Mateus 6,10, né, que a gente inclusive já leu. A palavra reino aqui, traduzindo da expressão grega basileia, tá, transmite a ideia de território que vive debaixo da lei de um soberano. Quem é esse soberano? Deus. O discípulo de Jesus anseia que a terra seja dominada pelos céus. E por isso deve orar constantemente para que ambos sejam a mesma grei. Entenda o seguinte, querido. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. E ela é maravilhosa. Então, ore para que a vontade de Deus seja feita. Para que o reino dele venha se estabelecer aqui. Para que o reino dele venha. Que venha o teu reino. Né? Que a gente vem orar por isso. Que a gente não vem orar por esses reinos mundanos, não. Bom, tem que orar sim pelo governo atual. Temos que orar sim pelo governo atual. Pelo passado. Pelo que virá caso o nosso Deus não voltar. Porém, a nossa oração maior tem que ser que venha o teu reino. Entende? Que venha o teu reino 1000 vezes. Tem que ser assim. 10.000 vezes. 80.000 vezes. Entendeu? 150.000 vezes. E por aí vai. Tá? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. Os homens que querem dominar, escravizar e usar seu poder para locupletar-se, mas Deus usa seu poder para estabelecer a justiça e amor entre os homens. Ele usa o seu poder para estabelecer a justiça e amor entre os homens. Isso aqui é muito importante. Isso aqui você precisa ter esse discernimento, né? Que ele usa o poder dele para estabelecer o amor e a justiça. Vamos lá. 2.2. O reino de Deus está dentro de vós, que é importante. Jesus deixa bem claro que o reino de Deus não tem aparência física, como acreditavam os religiosos da época. Lembra que a gente falou sobre isso também? Isso é importante. Quando Jesus estabelece que o reino de Deus está entre vós e dentro, né, de vós, mostra algo mais profundo e interno. Ou seja, só teremos um reino físico se primeiro as verdades deste reino, tá, estiverem implantadas em nosso coração. Jesus usa as parábolas para mostrar as características, grandeza, atuação, preceitos éticos, inclusive, tá, e morais a respeito do reino. Paulo deixa registrado que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele fala isso lá em Romanos 14, Romanos 14:17, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante porque, olha que interessante. Ele mostra algo muito mais profundo. Que a gente só vai ter um reino físico se primeiro as verdades deste reino eterno estiverem cravadas no nosso coração, fincadas no nosso coração. Se a gente entender como é viver neste reino, se a gente buscar por ele, entendeu? Se a gente não estiver preso nas coisas do mundo, mas sim preso em buscar esse reino, em pregar esse reino e pregar esse soberano, tá? Então isso é muito importante, pessoal, muito, muito, muito importante, tá bom? Vamos lá. Ponto 3. A implantação do reino eterno de Jesus. Jesus pregou por diversas vezes sobre o reino. Logo, este é uma bênção presente, pois Cristo reina sobre seu povo, isso é, a igreja. Mas sabemos que chegará um momento em que seu reino será implantado de forma soberana e definitiva. Isso aqui é maravilhoso. Conforme registrado nas escrituras de seu reino, e seu reino jamais será fim. Isso a gente leu lá em Daniel 2:44, lembra? Que virá um reino que jamais terá fim. A visão do reino de Deus no milênio. Vamos aprofundar então, vamos lá. O milênio é caracterizado por um período de 1000 anos em que Satanás e seus anjos serão presos e a terra sob domínio de Cristo
logrará de um período de paz. Lá em Apocalipse 20, do 1 ao 6, né? Diz isso. Na passagem profética do livro de Isaías está escrito que neste período a terra se encherá do conhecimento de Deus, e o mal não fará dano. Será um momento de paz e harmonia, até mesmo entre os animais e os seres humanos, e que este governo terá como base a justiça e a verdade. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é... Eu tô me arrepiando só de pensar, glória a Deus por isso. Essa passagem nos enche de esperança em saber que um dia o nosso Deus será o regente de toda a terra. Imagina isso, de toda a terra, de toda a terra. E os planos de Deus jamais serão frustrados. Eles não se frustrarão, meu irmão. Eles não se frustrarão. Imagina Deus governando por toda a terra, sendo um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Vamos lá. 3.2. A consolidação do reino de Deus. Diante do caos e da destruição da terra, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, virá uma mensagem magnífica para os que anseiam pelo reino. Vejamos. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará para todo sempre. No Apocalipse 11:15 diz isso, e a gente começa já a deslumbrar e pensar: meu Deus, como eu quero viver isso, como eu quero viver essa 7ª trombeta. Então, meu irmão, siga firme. Deus espera isso de você. João vislumbrou um novo céu e uma nova terra. Lá em Apocalipse 21, a gente leu sobre isso. Tá? E viu aquele que estava sentado sobre o trono, fazendo novas e todas as coisas. Apocalipse 21:5. Sabendo que todas essas coisas vão de acontecer, precisamos andar em santificação e aguardar a volta do nosso Senhor. Andar em santificação. Andar em santificação é de extrema importância, meu irmão. É de extrema importância. Eu quero que isso você guarde para si. Eu quero que isso você guarde como lição dessa aula mesmo. Sabe? Andar em santificação. Andar em santificação. Queridos, vamos lá, eu vou pra conclusão, porque senão eu vou querer pregar. Deus tá falando tanto comigo aqui nessa aula e... a semana foi muito difícil, mas Deus, até através da aula, já está falando conosco. Já está demonstrando todo o seu cuidado, o seu amor e seu carinho. Assim é contigo também, meu irmão. Não importa como foi sua semana, Deus está mostrando todo o cuidado dele contigo. Vamos lá. Conclusão. Todos os reinos do mundo terão que se curvar diante do soberano de toda a terra na implantação do seu reino. Isso aqui é surreal. Desculpa, mas aqui o Senhor Jesus está falando muito comigo nesse momento. Isso aqui é surreal. Todos os reinos terão que se curvar diante do soberano. Isso aqui é magnífico. E assim, apesar de toda a arrogância dos reis e dos regimes hostis, Deus tem controle sobre toda a história da humanidade. Apesar de Hitler, apesar de Stalin, apesar de qualquer tirano, apesar até dos governos atuais, apesar de Lula, Bolsonaro, Michel Temer, Dilma, enfim, qualquer um, Deus tem todo o controle sobre a história da humanidade, querido. Deus tem todo o controle sobre a sua história. Então tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Pelo amor de Deus. E por aqui, né, eu vou me encerrando, né? Senão eu vou longe demais, né? Bom, eu só vou dar uma pitadinha só vou dar o título da próxima aula, que é Jesus, Profeta e Messias. Lição 7, você não pode perder. Estarei aqui nesse canal nesse mesmo horário, tá bom? Na semana que vem. Ok?
Porém, Mateus, já vi todas as suas aulas, cara, estou animado, quero assistir mais. Assista de outros temas, meus amigos. Assista de outras revistas. E aqui nesse canal que tem, tá bom? Eu vou até te passar a programação, por exemplo. Na segunda-feira nós temos o Pastor Alex com a revista Central Gospel, tá bom? Meu, Pastor Alex, assim, um cara muito acima da média. Um cara, assim, que ensina como ninguém. Um cara que no ensino eu levo até como referência, porque quando eu cheguei na minha igreja ele era diretor da EBD. Então, assim, um cara, assim, fora de série. Terça-feira, o pastor Urandir falando da revista CPAD. Gente, surreal também, pastor Urandir, um homem de Deus, um homem que tem muito conhecimento, então também vem assistir. Na quarta-feira, o fundador desse canal, o professor Tony, falando da Betel para adultos. Cara, esse trimestre eu tô falando sobre Marcos, eu tô acompanhando, porque na minha igreja eu acompanho a Betel, né? Cara, eu assisto até os vídeos aqui, só que aí do Tony, no caso, eu assisto um vídeo do Tony e assisto a aula também aos domingos. E, cara, é surreal, cara, é surreal. O Evangelho de Marcos é maravilhoso, então também assista. E nas quintas-feiras, né, estou aqui conectar mais jovens aí, da Betel também, só que para jovens e adolescentes. Tá bom, queridos? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que o nosso Senhor Jesus abençoe muito sua vida, que Ele cuide da sua semana, que a gente possa estar aqui juntos na próxima semana, para estarmos aprendendo mais a palavra de Deus e para que Ele continue falando conosco. Peço desculpas se errei em algo. Peço que vocês também deem seu comentário aqui, seu posicionamento, sua crítica, seu like. E também, né, caso siga nós no Instagram, né? Bíblia para o Cotidiano no Instagram, tá bom? E também, se quiser me seguir lá no Instagram, @Teustasso, THEUSTASSO, Teustasso. Tá bom, queridos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos, tá? E até a próxima semana.